Normalmente tem algumas pessoas que não são budistas que assistem o vídeo, então eu acho legal esclarecer que essa questão, algumas escolas, né, especificamente essa que eu sigo, que é a Theravada, os palestrantes, as conversas, né, monges ou pessoas leigas, elas normalmente fazem isso de olho fechado. Fazem isso de olho fechado pelo mesmo motivo que a gente medita. É para restringir o foco, facilitar o foco, né? Essas portas dos sentidos, elas distraem muito, né? Principalmente a visão, uma coisa que eu acho que toma muito a nossa mente, né? Ela distrai bastante. Então, por esse mesmo motivo, a gente tenta focar, né, fazendo o discurso, né, com os olhos fechados e pelo mesmo motivo a gente convida também quem tá ouvindo também permanecer de olho fechado. Aí você olha para um lado, o outro olha também, já pensa alguma coisa. Então acho que a gente consegue ficar mais canalizado, né, no assunto dessa maneira. E é por esse simples motivo, né? Quando a gente fala monge, fala leigo também, o leigo é simplesmente a pessoa que não é monge, né? Ela trabalha para sustentar, ela não vive em mosteiro, né? Basicamente que não é monge, essa pessoa é chamada de leigo, né? E, enfim, dentro do budismo não tem assim nada que seja um dogma, alguma coisa que não possa ser explicado, né, de maneira geral. Tudo tem algum sentido, né? Esse sentido ele pode ser um sentido intelectual, né, alguma coisa que faz sentido quando você ouve a primeira vez, ou uma coisa que você testa, né, pela sua própria experiência e vê que aquilo faz sentido para você, funciona, né? Pelo mesmo motivo, eu coloco aqui que o ensinamento budista, para mim, eu não sou nenhum estudioso intelectual do budismo, né? O budismo, para mim, eu interajo com ele intelectualmente, estudo, ouço o Dhamma, né, que são os ensinamentos do Buda, com o intuito único de entender a prática, né? A prática, essa escola Theravada, uma das bases dessa escola é que seja bem voltada para a prática, né? Para o desenvolvimento espiritual, né? Propriamente dito. De modo que o ensinamento ele não vire, assim, entre aspas, um entretenimento intelectual que a pessoa ache ele bonito, que ela goste, que veja que faz sentido, mas que não faça uso dele para modificar o seu entendimento perante o Dhamma, né? De modo que aumente a sua sabedoria. Então, em função disso também, a minha prática ela tem alguns limites, né? Cada um tem os seus limites de prática, até onde chegou, até onde entendeu o Dhamma propriamente dito. E algumas coisas que eu falo aqui, eu consegui, de alguma maneira, comprovar, vejo que é bom para mim, que ajuda, né, o meu desenvolvimento. Agora, algumas coisas aqui que eu vou colocar, como até o que eu pretendo falar hoje, são coisas que são teóricas, que a gente ouve, né, através de alguém, né, através do Dhamma, aquilo faz sentido, a gente vê que aquilo de alguma maneira impulsiona a nossa prática, né, de modo que a gente vá se transformando, se modifique para melhor, e a gente coloca da maneira, né, o mais claro possível, né, como o Buda colocou. Se desse para transcrever aqui alguns sutras, a gente
transcreveria, né, de maneira literal, que eu acho que é importante a pessoa procurar o conhecimento direto, né, através da literatura ou de um monge, né, um monge mais experiente, né, para que a pessoa possa beber diretamente da fonte, né. A doutrina Theravada, ela também, ela busca, né, a sua base doutrinária no Tipitaka, que é a união dos livros budistas, né, o Código de Disciplina, que é o Vinaya, o Abhidhamma, que é a parte filosófica, e os Suttas. E a união desses livros forma o Tipitaka, né, que é esse livro sagrado budista, e que no caso da doutrina Theravada, o Tipitaka foi consultado, né, como base o Tipitaka mais antigo, escrito em Pali, né. Então é considerado o mais fiel, né, como se fosse quase o original, né, o mais antigo, e que tenta retratar ali com menos alterações as falas e a doutrina do abençoado, do Buda, né. Essa questão de beber na fonte é muito, muito importante, porque cada um tem uma interpretação, né, a respeito daquilo que sente, né. Você tem ali a sua mente, ela costuma puxar dentro da sua própria experiência, né, modificando às vezes, né, aquilo que você entrou em contato originalmente. Então, eu acho que é muito importante. Existe também aqui no Brasil um mosteiro budista Theravada que fica em São Lourenço, em Minas Gerais, em que existe um abade que é brasileiro, né, o Ajahn Mudito, e que as pessoas podem ter contato, interagir, ir lá e dar palestras na internet também. Sempre tenho contato, sempre que posso vou até lá, e eu acho muito interessante a pessoa entrar direto em contato com esses professores, né, esses ajahns que têm uma experiência e são, como se fosse comparado dentro da nossa cultura, né, nossa cultura leiga, são especialistas em Dhamma, e no caso da doutrina Theravada, especialistas também na prática, que é o direcionamento que a gente dá, né, do que a gente consegue obter do ensinamento em si. Dito isso, é importante a gente entender que essa nossa condição, né, dentro desse contato com o Dhamma, é uma condição muito abençoada, é uma condição assim, quase um milagre dentro das combinações que podem existir, né, que são necessárias para que a gente seja um ser humano, entre em contato com o Dhamma. É uma condição, é como se fosse acertar na Mega Sena, né, é praticamente isso, multiplicado, né. Existe um sutta, né, um sutta que, se eu não me engano, foi dito, né, eu não sei exatamente qual é, pelo Ajahn Brahmavanso, em que ele fala que se a Terra não tivesse nenhum continente, ela fosse só água, né, só água, mar para todo lado, um mar gigantesco, e tivesse dentro desse mar uma boia, tipo uma boia de caminhão, e nesse mar, as condições climáticas desse mar é uma ventania, um vendaval, um furacão gigante, agitando essa boia para um lado e para o outro, e tivesse uma tartaruga nadando dentro desse mar. A condição, né, numericamente falando, de probabilidade da gente nascer como ser humano, é como se essa tartaruga emergisse a sua cabeça e, por coincidência, emergisse dentro dessa boia, como se fosse uma mira, né?
ela mirasse e acertasse, por coincidência, a cabeça dela dentro dessa boia. E a gente poderia também, multiplicando essa probabilidade, né, essa dificuldade de acontecer, a gente nascer humano, a gente nascer em contato com o Dhamma, ter contato com o Dhamma, né, que é uma outra questão. Você nascer humano é uma coisa, você ter contato com o Dhamma é uma outra coisa. E a chance disso acontecer é como se fosse dentro dessa mesma probabilidade, a mesma dificuldade. E além de ter contato com o Dhamma, a chance da pessoa ter um bom karma, que ela possa praticar o Dhamma, é uma outra questão, é uma outra dificuldade. Então, tudo isso vai se somando para a gente ter uma noção do quanto a gente é abençoado, né, de ser um ser humano, entrar em contato com o ensinamento e ainda por cima poder praticar esse ensinamento, né? São muitas condições que tem que surgirem para que isso possa acontecer dessa forma, né? E qual é a grande milagre, né, de você nascer como ser humano, né? Como eu disse antes, apesar de eu não ser um estudioso, existe assim uma noção básica dessa cosmologia budista, né? O que é a cosmologia budista? É a forma como o budismo encara esses sistemas de mundo que existem, em que o mundo que a gente habita como ser humano é apenas um desses mundos dentro dessa infinidade de mundos que existem e que a gente pode renascer, né? Existe até uma série, para quem se interessar, né, dos detalhes desses mundos, a forma de vida, como se vive nesses mundos. Existe uma série de vídeos que está até no site do mosteiro, desse mosteiro Theravada, que se chama Mosteiro de Sudavari. Então tem uma série de vídeos bem específicas, né, e que eu recomendo para quem tiver interesse assistir também. Mas você nascer como ser humano é uma questão muito delicada e uma coisa que tem que ser muito prezada, porque diferente do que algumas filosofias colocam, você estar como ser humano agora, não é nenhuma garantia de que você possa ser um ser humano novamente, né? Dentro dessa cosmologia budista, existem mundos que são muito sutis, né? Dependendo do karma que a pessoa gere, de como ela viveu a sua vida passada, das obras que ela fez, né? De como ela interagiu, se ela ajudou, se ela não ajudou alguém, das qualidades mentais, né, que ela conseguiu desenvolver, como a compaixão, o amor. Ela pode nascer em mundos muito sutis, né? Mundos em que o nível de felicidade ele é uma coisa muito grande, né, em termos de você mensurar. A felicidade nesses lugares é quase como se fosse uma coisa constante, né? Nenhum desses mundos, né, pode te dar uma coisa constante, uma coisa eterna, porque independente de qual mundo você renasça, você vai renascer, a lei da impermanência ela sempre vai estar agindo também, né? As três características da existência, né, elas valem em qualquer mundo que você vai renascer, né? O sofrimento ele sempre vai existir de alguma forma, no reino humano, nos reinos inferiores, nos reinos celestiais, né? A impermanência vai sempre agir e o não-eu vai sempre existir também, né? O não-eu é uma característica da existência que às vezes causa um pouco de confusão, mas um dia a gente pode falar sobre isso também. É bem interessante, que diz respeito aos agregados que formam
essa noção do corpo que existe. Mas, mesmo nesses mundos em que o que a gente enxerga do samsara, que essas leis que a gente sente, né, de uma forma tão extensiva aqui no nosso mundo humano, né, essas leis do samsara, em alguns planos, né, mais elevados, elas são muito leves, elas são muito sutis, né? E mesmo renascendo nesses locais em que tudo é muito sutil, o sofrimento quase não existe, o Buda mesmo, ele elucidou que depois de uma vida em um desses locais, né, você pode ter uma vida em um mundo inferior, como no inferno, por exemplo. Você pode renascer de um mundo brânico, que é um dos mundos celestiais mais elevados que existem, e pode, quando terminar essa sua existência, que é uma existência que às vezes a própria pessoa considera infinita, de tão longa que é, eu acho que daí é que vem, né, algumas tradições, existem só uma conjuntura, né, esses reinos celestiais, angelicais, em que são eternos, né, porque a vida nesses locais é uma vida muito longa, e é uma vida praticamente em que a pessoa não identifica sofrimento. E mesmo nesses reinos, né, a pessoa ela pode terminar o seu tempo de vida nesses reinos e renascer no inferno. É possível isso. E por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso para a gente ver a incerteza da condição, né? Como eu tinha dito, a doutrina Theravada ela é muito prática, e tudo que a gente absorve em termos de ensinamento tem um intuito, né, da gente usar isso para motivar a nossa prática. Então, por exemplo, você tem uma condição aqui, que é uma boa condição de vida, né, você tem que se dar conta de que isso não é eterno. Você tem que usar essa vida que você tem, essa orientação espiritual que você tem, para que você possa progredir de alguma maneira e firmar as suas qualidades espirituais, se desenvolver o máximo possível, porque existe uma incerteza muito grande do seu futuro, né? Então, se você sabe que o futuro de alguma forma não é garantido, você trabalhe o máximo que você puder para que esse futuro, dentro da possibilidade, não seja tão incerto e tão infeliz, né? Se você sabe que você, fazendo boas obras, tendo bons pensamentos, sendo uma pessoa honesta, uma pessoa que não rouba, uma pessoa que não mente, a chance de você ter um renascimento mais feliz vai aumentando, é natural que você tente desenvolver isso na sua vida. Inclusive, eu já vi um monge, né, muito respeitado na Tailândia, em uma palestra, ele ser bem claro, falando que um dos pré-requisitos para que você possa desenvolver um bom karma e continuar nascendo como ser humano, é que você mantenha, no mínimo, os 5 preceitos. Né? É como se fosse uma condição básica para que você desenvolva, né, qualidades e condições mínimas para nascer como ser humano, é que você consiga desenvolver esses 5 preceitos na sua vida, né? Que é não roubar, não matar, não mentir, né? Você não cometer uma conduta sexual imprópria, que é uma traição, enfim, estupro, essas coisas, né, que não são adequadas dentro da conduta humana, e também não turbar né, a sua consciência, alterar a sua consciência com tóxico, né, com nenhum tipo de tóxico, bebida alcoólica, seja lá o que for. Então, quando a pessoa consegue manter esses 5 preceitos na sua vida, e aprofundando esses 5 preceitos, porque esses 5 preceitos, quando você olha assim, você fala, não, eu sou uma boa pessoa, isso aí é mole para mim, eu não faço nada disso. Mas você pode refinar esses 5 preceitos,
né? O não mentir, por exemplo, que diz respeito à fala correta, você pode melhorar essa sua fala correta, aprimorar ela, para falar de uma maneira educada, por exemplo. Você nunca ser grosseiro com alguém. Isso é um refinamento dessa sila, né, dessa prática espiritual, né, desses preceitos de boa conduta social, né, boa conduta social para você e para os outros. Quando você fala em não matar, você pode estender isso para outras formas de vida, não só matar ser humano, você pode não matar um animal também. Tem gente que mata cachorro, às vezes sem nenhum motivo, deixa o bicho para morrer. Então você vai refinando, né? Então, conforme você vai refinando a sua prática, né, a sua prática ela tem o intuito de refinar suas atitudes para que possa haver um feedback, você refinar a sua mente e continuar cada vez mais aprimorando a sua prática. Você aprimora a sua prática, aprimora a sua conduta propicia você aprimorar a sua mente, e a sua mente cada vez ficando mais pura, mais receptiva aos ensinamentos, vai fazendo com que você construa um karma melhor, né, de modo que você possa viver melhor para você, com a sua saúde mental, você ter saúde mental, ter mais felicidade, ter mais paz interna. E naturalmente, quando você desenvolve isso interiormente, você vai também expandir isso para as pessoas que você convive, né? Se for uma pessoa pacífica, as pessoas em torno de você, elas vão se sentir mais seguras, elas vão ter mais bem-estar, porque sabe que de você não vai sair nenhuma ação agressiva, alguma ação belicosa, algum ataque, porque sabe que se sentem seguros, porque sabe que você desenvolve aquele preceito. Então, só que existe uma coisa muito, muito importante. A quantidade de vidas que a gente já viveu, já renasceu, como ser humano, como animal, no inferno, nos reinos celestiais, ela não pode ser contada. São milhões e milhões, né? O Buda, ele, em alguns sutras, ele dá uma noção muito prática para que a gente possa mensurar e ter uma noção, né, dessa quantidade de vidas. E a gente, a gente já renasceu, a gente já renasceu, foram 10 vidas, não tem nem como contar. É uma quantidade de vidas tão grande que a gente já viveu, que o Buda, por exemplo, ele coloca que é muito difícil, é quase impossível que uma pessoa que você conheça nessa vida, ela já não tenha sido seu pai ou sua mãe em outra vida. Então, olha a quantidade de pessoas que você conheceu, entrou em contato nessa vida, e essa pessoa tem que ter sido tão próxima e tido essa união de fatores dela ter sido seu pai ou sua mãe. Então, assim, são muitas e muitas vidas. Isso, diga-se de passagem, mudando um pouco, né, é uma coisa que você pode usar também para desenvolver a sua meta, né, o seu amor pelas outras pessoas, né? Você lembra do amor que você tem, pela gratidão que você tem pelos seus pais, e coloca, nossa, essa pessoa provavelmente eu não lembro, mas ela já foi alguém muito próximo, um parente, um amigo, um irmão, um pai, e você usa, né, para se situar dentro dessa grandeza que é essa possibilidade de existência, né, com consciência, seja no reino humano ou seja em outros reinos, né? Então, essa infinidade de vidas, ela é muito importante a gente ter noção, porque isso pode ficar acontecendo indefinidamente, né? Se a gente não usa essa possibilidade, né, de renascimento, né, tem esse entendimento de uma forma mais comprometida, né, esses ciclos, eles simplesmente são infinitos, né?
infinitos com a forma de falar, porque nada é infinito, né? É permanente, mas são coisas que são de perder de vista, né? Então, isso tem que ser usado, né, esse conhecimento, né, de você poder renascer em qualquer reino, você renascer num reino que seja infeliz, renascer como humano numa condição que não seja favorável. Isso tem o intuito de fazer nascer, de emergir dentro da gente um senso de urgência, né? Que a gente não precise ir muito longe. Se a gente vê apenas o reino humano, se a gente só olhar com isenção de ângulo, a gente sair da bolha que a gente vive, a gente vai perceber que a maioria dos seres humanos vive numa condição de vida que é muito difícil, né? Você se imagina numa condição hoje, assim como outras eras do passado, é comum a gente nascer num lugar de situação de guerra, né? Você nasce num lugar que está tendo guerra, essa pessoa ela não tem condição de desenvolver nenhum tipo de sabedoria dentro daquele local, né? Ali o que a pessoa desenvolve é como se fosse um instinto de sobrevivência quase animal, né? Dentro daquelas condições, ela precisa zelar exclusivamente pela segurança dela, para que ela não seja mutilada, para que ela não seja abusada, para que ela não seja morta. Então, num grau de existência com um sofrimento tão grande, é impossível quase impossível, né, dadas as condições normais de desenvolvimento que nós temos, que as pessoas têm, que ela possa desenvolver qualidades, né, da mente que sejam satisfatórias para o desenvolvimento espiritual, né? Para você ter uma condição que você possa desenvolver a sua mente, né, de maneira a conseguir níveis de felicidade interno que favoreçam você se desenvolver espiritualmente, você tem que ter condições externas favoráveis, né? É por isso que a condição humana ela é uma condição tão rara e tão importante para a gente aproveitar. Quando você vê um reino celestial acima dos reinos humanos, o nível de felicidade que existe nesses locais, ele vai ficando cada vez mais intenso, né? Então, quando você tem uma felicidade muito intensa e uma felicidade nesses reinos que é cada vez mais duradoura, é muito difícil na prática, se a gente pensar um pouco sobre isso, a gente vai chegar à mesma conclusão, né, que é muito difícil que a pessoa queira se preocupar com alguma coisa que cause desconforto a ela, né, de maneira espontânea. A pessoa está num lugar em que a felicidade ali é imensa, né? Aquilo não acaba, ela não tem preocupação. Por que ela vai se preocupar com algum tipo de treinamento espiritual, né? Então, não faz, na prática, isso não faz sentido, isso não acontece. Então, o reino humano, ele é tão propício ao desenvolvimento espiritual, porque para algumas pessoas que não vivem em sofrimento extremo, ela tem a dose necessária, equilibrada, tanto de felicidade quanto de sofrimento. Um tanto de felicidade mínima para propiciar um equilíbrio razoável mental, porque sem um equilíbrio mental razoável a pessoa não tem como se dedicar a práticas internas que são muito abstratas, que necessitam observação, tempo, né? E ela também não tem um nível de sofrimento tão grande que também favoreça esse desequilíbrio, né? É uma felicidade, um tanto de felicidade que favorece, mas que a gente observa no dia a dia que ela é impermanente, que ela não é garantida, porque na vida humana, conforme a gente vai vivendo, vai ficando mais velho, a gente vai vendo que não existe nenhuma segurança na felicidade. Hoje você está feliz e amanhã não está, e tudo bem, essa é a realidade, né? A gente tem que se habituar
a equilibrar a nossa mente, não dentro do que a gente gostaria que fosse, mas dentro do que é a nossa realidade naquele local, né? Você não vai ver uma pessoa dentro de uma situação de guerra falando, como isso aqui poderia ser diferente. Não, a pessoa ela se adapta àquilo e tenta sobreviver dentro daquela situação, né? Então, da mesma maneira como nos reinos celestiais, a felicidade é tão intensa que a pessoa acaba relaxando demais e não fazendo questão da prática. Quando você renasce no inferno, por exemplo, é um nível de sofrimento tão grande que aquilo absorve toda a sua realidade mental. Quando você tem um sofrimento muito intenso, você perde um ente querido, você quebra uma perna, você passa por muita necessidade, a única coisa que entra na sua realidade mental é uma forma daquilo acabar. Então, de que forma você vai desenvolver qualidades mentais nessa situação? É muito difícil. É uma coisa que também, na prática, isso normalmente é quase uma raridade de acontecer. É possível, dependendo de quem seja, mas a gente não vai tomar isso como uma coisa que seja o normal. É uma grande exceção. Então, dentro dessa maneira de olhar, é que a gente tenta colocar esses renascimentos, né, que existem, sucessivos, dentro dessa realidade da oportunidade que a gente está tendo agora de se desenvolver, né? Entrar em contato com o Dhamma, ter um nível mínimo, né, de equilíbrio para que a gente possa praticar. E quando a gente fala praticar, realmente é uma prática, né? É uma prática que a gente se coloca, né? A realidade espiritual, a questão dela, acho que a gente deveria observar, por ela ser muito abstrata, é que a maioria dos conhecimentos que existem se torna muito abstrato também do que é a realidade espiritual e como progredir espiritualmente. Só que esse foi um dos grandes feitos do Buda. Foi transformar essa realidade, esse ensinamento, em uma coisa que fosse pragmática, que a gente pudesse utilizar de uma maneira real, que a gente pudesse, uma coisa sistematizada, que a gente pudesse até mensurar o nosso progresso, né? E esse progresso, ele pode realmente ser mensurado dentro da doutrina budista, né? Essa prática, se a gente for fazer um paralelo, por exemplo, com as ciências humanas, se coloca assim numa situação. A prática budista é uma coisa, a prática espiritual como um todo, ela é uma coisa muito abstrata, uma coisa interna, e uma coisa que pode ser refinada a níveis que a gente pode considerar como infinito, que a mente, ela pode se tornar uma mente totalmente pura, brilhante, né? Que dê para a gente uma realidade que o Buda chamou de Nibbana, que é uma existência infinitamente feliz, em que a gente não se coloca mais no renascimento desses planos. Então, mensurar a qualidade do que é possível para uma mente nesse estágio se torna uma coisa muito difícil de fazer. Você não tem como traçar um paralelo, né, do quanto a gente pode se desenvolver espiritualmente com coisas materiais. Por mais que você seja um grande cientista, qualquer atividade normal que existe no nosso mundo, é muito difícil você comparar ela com o nível de desenvolvimento que você pode ter espiritualmente, de aprimoramento mental. E mesmo assim, dentro do nosso plano, né, do nosso plano humano de desenvolvimento, das coisas que a gente usa para o mundo, você tem um sistema de desenvolvimento, de cultura,
totalmente sistematizado, né, porque seria muito difícil, seria praticamente impossível, uma pessoa sem um conhecimento prévio, você ter estudado, ter feito uma faculdade, ela desenvolver um mecanismo eletrônico de última geração. Essa pessoa precisa do conhecimento prévio, ela precisa de orientação, ela precisa de um sistema organizado de ensino, que é para que ela possa se desenvolver mais rapidamente no básico e chegar nessa parte mais avançada. E isso é feito como? Com um tutor. Você tem professores, você tem orientadores. Então, espiritualmente falando, você ter um professor espiritual, né, você ter alguém, que foi o Buda no caso, que sistematizou esses ensinamentos, né, e dentro desses ensinamentos, que já estão lá, que estão ainda hoje disponíveis para a gente, você ter um preceptor, um professor que possa te orientar para que você se desenvolva, é muito necessário, né? É muito necessário. Não é que seja indispensável. Você pode fazer as coisas por si mesmo, não tem problema, né? Dependendo da sua capacidade, se você não acha que é adequado, não confia, você tem acesso aos ensinamentos, você pode testar esses ensinamentos por você mesmo, você pode fazer, só que é muito provável que, no mínimo, o que vai acontecer, né, o que pode acontecer é que você esbarre em alguns pontos que são mais delicados e você não consiga se desenvolver, assim como qualquer outra ciência terrena. Se você não tem uma orientação, não é todo mundo que é autodidata e que consegue se desenvolver. Mas supondo que você seja muito inteligente, tenha sabedoria, e que você consiga se desenvolver, o mínimo que vai acontecer é que você demore muito mais tempo, né, para conseguir o seu objetivo. E conforme a gente vai vivendo, dependendo da época principalmente que você tenha entrado em contato com o Dhamma, o tempo é uma coisa que a gente vai vendo que a gente não tem muito, né? A gente não tem muito, principalmente porque em função das facilidades que a gente tem hoje em dia e das distrações, dificilmente você vê uma pessoa que possa se dedicar de uma maneira que seja adequada realmente para o desenvolvimento espiritual, né? Essa facilitação da vida espiritual, ela também foi colocada na prática pelo Buda através da vida monástica. A vida monástica, o Buda desenvolveu essa forma de vida, né, que existe a forma como você fazer isso, né, tem o código de disciplina para você aproveitar da melhor maneira possível essa vida monástica. Ela foi colocada com esse intuito, né? Ela foi pensada, ela foi desenvolvida para facilitar essa vida e esse desenvolvimento espiritual, né? Os suttas, as histórias mostram que existem leigos, né? Essas pessoas que não são monges, que elas conseguem também, né, desenvolvimento espiritual e até graus de iluminação. Mas com o Buda também junto era outra questão, era mais fácil. Não que seja impossível hoje em dia, é possível, é o que a gente almeja na prática, né? A gente sempre tem que almejar, mas com noção da realidade, né? Almejar o melhor resultado possível, mas sabendo que existem situações que são mais propícias e outras não, né? Então, esse nascimento humano, a gente tem que olhar dessa forma, né, como uma oportunidade, né, que a gente possa entender melhor, né, o mecanismo de funcionamento, né, da lei que a gente é submetido, né, que existe uma lei universal, uma lei da natureza, em que o Buda diz que não importa muito quem criou, quem fez, o que importa é que existe essa lei, né, que é o Dhamma, e essa lei ela funciona para todo mundo. E que a gente, entendendo o mecanismo de funcionamento dessa lei, a gente tira partido disso
para que a gente possa se desenvolver espiritualmente e aumentar cada vez mais os nossos níveis de felicidade e de sabedoria, de modo que a gente possa cada vez se desenvolver mais. E o reino humano, ele é, né, o mais conducente a essa prática. Né? Não existe garantia, né, de quando você vai renascer novamente como ser humano, né? De quando você vai renascer novamente como humano em contato com o Dhamma, de quando você vai renascer novamente humano em contato com o Dhamma e maduro o suficiente para praticar, de modo que você aproveite essa vida. Então, pensar nisso, porque a incerteza ela é uma lei da natureza, a impermanência, as coisas mudam para melhor, mudam para pior. E um outro pequeno paralelo é que o budismo ele coloca de uma forma bem clara em que esse progresso espiritual, né, ele não é um progresso reto e para cima. Você vai vivendo, vai aprendendo, vai melhorando, e aí você renasce, e aí você está cada vez melhor e melhor, como a lei do karma que a maioria dos ocidentais tem contato, que é uma evolução progressiva. Né? A gente vê que a probabilidade de um mundo como o nosso, que tem tanta injustiça, tanta maldade, né? A gente tem que ver, a gente tem que ser realista, da mesma maneira como a gente entra em contato e vê muita bondade, vê oportunidade nesse mundo, a gente vê o contrário também. E se a gente for mais realista ainda, a gente vai ver que a quantidade de maldade, de possibilidade de injustiça é muito maior. E em função do nosso grau de evolução, o que acontece? Você entrando em contato com essa maldade, alguma coisa muito ruim acontecer, a probabilidade de você ficar vingativo, ressentido, raivoso e, como consequência, as suas atitudes serem cada vez piores, a gente vê isso, por exemplo, no Oriente Médio. Tudo isso que acontece com o ser humano individualmente acontece também como reflexo da sociedade. Você olha no Oriente Médio, a quantidade de ódio, de vingança que existe lá e que é uma espiral cada vez mais profunda, né, dessas qualidades mentais inábeis, ela vai cada vez se aprofundando e crescendo e se tornando em atrocidades. Como que está acontecendo nesse momento de guerra, genocídio. Então a gente não pode ser inocente o suficiente para achar que a próxima vez que a gente nascer como humano, por exemplo, a gente vai nascer num bem bom. A chance da gente nascer num lugar como a África, que é um continente gigantesco, que tem a fome, né, que a gente viva sem ter uma refeição garantida, que tem a guerra civil, é muito maior. E nascendo num ambiente desse, a possibilidade da pessoa se tornar um monstro, dela piorar, é muito maior do que ela melhorar. A pessoa, ela retrata aquele ambiente que ela está. Então, tendo noção dessa realidade, que é o que nenhum ensinamento precisa dizer, é só a gente ter bom senso, a maioria dos lugares no planeta é ruim, tem injustiça, e dessas injustiças nascem outras injustiças. Você vê nas comunidades do Rio de Janeiro, pessoas boas que, por algum motivo, pela subsistência, elas se voltam para o tráfico de droga, e do tráfico ela começa a ter que fazer parte daquele esquema, e ela só queria viver, acaba matando, e, enfim, e aquilo vira uma espiral. Então isso acontece em todo lugar em que tem preponderância de injustiça, de desigualdade, que é o que prepondera no nosso mundo. Então, se a gente olhar por esse lado, a gente vai perceber que nascer num lugar calmo, que a gente tenha a nossa subsistência, que a gente possa
ser boa pessoa, que a gente possa estender a nossa bondade para nós mesmos cada vez mais e para outras pessoas, é uma condição muito rara. E que a chance disso se repetir também é muito rara. Então, nesse sentido, o budismo ele tenta nos situar, né? O budismo, ele, de maneira geral, nada mais é do que uma dose maciça de realidade e de autoobservação, né? O budismo ele convida a isso, a gente observar a nossa realidade interna e de entender, né, essas leis que são as mesmas para fora e para dentro. A gente olha para dentro, entende para fora, e olha para fora e entende para dentro. Vai utilizando, né, essas leis de uma maneira útil, hábil, né, para que a gente possa se tornando cada vez pessoas melhores. E, dito isso, se alguém tiver alguma pergunta relacionada ou não com o tema, se quiser pode fazer.